Eu quero te convidar, abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Quando eu comecei a perguntar ao Senhor, sobre uma palavra para o culto de hoje, porque hoje é um culto diferenciado, a responsabilidade é maior. Pregar a palavra sempre é motivo de grande responsabilidade, mas no culto de ordenação a gente sabe que a responsabilidade é maior. E aí a gente sempre pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? O que o Senhor quer falar em especial para todos os irmãos que estarão ali sendo ordenados, reconhecidos? E o tema que Deus me deu é: cuide do que eu já te dei, Cuide do que Deus já te deu. Porque a gente tem como costume, e tudo bem por isso, Ele é nosso Pai. A gente tem o costume de pedir. A gente pede, a gente ora, geralmente pedindo perdão, agradecendo. Mas é muito comum a gente investir parte do tempo das nossas orações sempre pedindo alguma coisa para Deus. Senhor, me guarda, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá isso, Senhor, me prospera, Senhor, me dá saúde. E aí, ao decorrer dessa semana, Deus falou ao meu coração: sim, eu tenho muitas coisas para te dar, eu ainda tenho muita coisa para fazer na sua vida, na vida de todas as pessoas que ali estão. Diga isso para eles. Mas também diga para eles, eu estou dizendo para você, que você precisa cuidar, você precisa, cultivar o que eu já coloquei nas suas mãos. Porque às vezes a gente fica naquela busca desenfreada por mais e mais, e a gente deixa de cuidar, de ser verdadeiramente grato com tudo aquilo que Deus já nos deu. Eu não sei vocês, mas é muito comum, principalmente com os filhos, e às vezes agimos como crianças diante do nosso Pai. Às vezes é muito comum, principalmente os pais, os nossos filhos, eles pedem um brinquedo. E eles insistem: mãe, pai, eu quero. E aí, quando a gente dá o brinquedo, muitas vezes faz até um sacrifício. Às vezes não dura nem uma semana e você vê que a criança já se acostumou, ela não valoriza mais aquilo que ela pediu para o pai e para a mãe. E aí Deus falou comigo: vocês às vezes fazem isso comigo. Me pedem tantas coisas, eu sempre ali abençoando, honrando ali o pedido de vocês. Mas será que vocês têm cuidado de tudo que eu já coloquei na mão de vocês? E às vezes a gente valoriza muito aquilo que a gente pede, Deus nos dá saúde e muitas vezes vivemos a nossa vida do nosso jeito, fazendo as nossas escolhas, cuidando do nosso corpo da maneira como queremos. E aí basta um exame, basta um diagnóstico para dizer que as coisas não estão bem, e aí sim a gente quer correr atrás do prejuízo, E a gente pensa: meu Deus, eu era feliz, eu tinha tanto, e eu não sabia, e eu não valorizava. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração. Hoje, hoje é que dia, gente? Hoje é dia 10 de novembro de 2024. Estamos caminhando para o final do ano. Então eu tenho certeza que essa palavra não é só para que você cuide do que Deus já te deu, mas para que eu, você, o pastor, a gente comece a olhar para a nossa vida com mais gratidão. Gratidão, ela vai além de uma palavra, ela vai além de um sentimento. Gratidão é um comportamento. Se eu sou grato, eu sou feliz. Se eu sou grato, eu cuido e eu valorizo, tudo aquilo que Deus me deu. E eu quero te convidar, acredito que você já tenha aí aberto a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 4:2, que diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? Quem são os dispenseiros? Eu e você. É que cada um deles seja encontrado fiel. Se Jesus voltasse hoje para você ou para mim, será que seríamos encontrados por Ele fiel? Se Ele dissesse assim: Val, mostre-me tuas mãos. O que você fez com tudo que eu confiei a você? Pastor Ney, mostre-me suas mãos. Como você cuidou da sua família? Como você cuidou do seu ministério? Como você cuidou das suas ovelhas? Pastora Paula, mostre-me suas mãos. E talvez você esteja pensando: espero que ninguém esteja pensando assim, mas eu estou muito bem. Na verdade, todos nós precisamos melhorar. Todos os dias, por mais que você ame a Deus, por mais que você cuide da sua família, por mais que você se dedique ao
haver um desejo incessante de melhorarmos. Sabe, todos os dias a gente precisa acordar com essa preocupação. Se ele voltar, como é que vai ser? Como que eu vou me apresentar diante dele? E a introdução dessa mensagem diz assim: a fidelidade é um valor central da vida cristã e uma qualidade essencial para os mordomos de Deus. Somos chamados a cuidar, todos nós, a cuidar e administrar com diligência tudo que Deus nos confiou, seja pouco ou seja muito. Porque às vezes é muito comum, mas o Senhor não me deu tudo aquilo que eu pedi. Então eu vou deixar para cuidar, para ser esse mordomo excepcional quando Ele me der. Mas aí eu quero te lembrar que enquanto você não cuidar do que Ele já colocou na sua mão, Ele não vai te dar. E muitas vezes, talvez orações minhas e suas talvez não estejam sendo atendidas ainda, coisas ainda não aconteceram. Não é porque Deus não me ama, Deus não tem pressa em me abençoar, não é por isso. Porque Ele tem olhado para você e tem, meu filho, minha filha, cuida do que eu já te dei, valoriza o que eu já te dei. Aí talvez você diga, pastora, mas eu tenho tão pouco, será? Olha para trás, olha para a tua vida, olha de onde Deus te tirou, olha o que você tinha, olha quem você era. Lembra de todas as vezes que você no seu quarto, eu não sei vocês, mas eu já fui dormir com a frente do meu travesseiro molhada, de tantas lágrimas, orando por tantas coisas, e hoje eu tenho essas coisas. E sinceramente a gente vai se acostumando, a gente vai banalizando todas as bênçãos de Deus, e a nossa vida vai passando e a gente não vai valorizando, e o inimigo ele tenta colocar dentro da nossa mente: você tem tão pouco, para que valorizar, para que ser grata, Mas a gente precisa lutar contra esse pensamento. Hoje vamos refletir sobre a responsabilidade de cuidar de tudo o que Deus já nos deu. Vamos falar hoje sobre a mordomia. As pessoas levam muito a palavra mordomia e relacionam muito a finanças. Mas na verdade a mordomia cristã é cuidar com responsabilidade e fidelidade de tudo aquilo que Deus já te deu. E eu vou começar aqui falando, fidelidade começa com a responsabilidade de cuidarmos de tudo o que já recebemos. Será que alguém aqui ousaria dizer que Deus, pastora, Deus não cuida de mim, Deus não me abençoa, Deus nunca me abençoou? Eu acredito que não. Porque por mais que a sua vida não esteja do jeitinho que você gostaria, você está vivo, você está de pé, você está respirando. Amém? Você pode dar um amém? Você tem saúde. Quantas vezes, às vezes quando estamos em cima de uma cama, às vezes com um resfriado, irmã Sandra, a gente olha para a gente vê a nossa limitação. Gente, a pandemia veio para provar para a gente o quanto somos limitados e ao mesmo tempo o quanto Deus nos ama e o quanto Ele ainda tem plano para as nossas vidas. Não que Ele não amasse quem já partiu, mas estamos aqui porque Ele tem plano para as nossas vidas. E de vez em quando, às vezes eu falo sozinha, eu olho para o Paulo Gabriel, olho para o pastor e falo assim: gente, tem noção? Sobrevivemos a uma pandemia. A nossa geração passou por uma pandemia onde milhões de pessoas morreram e estamos aqui. Só que se a gente for voltar no tempo, gente, eu não sei vocês, mas eu tive medo. Eu tive medo. E eu lembro que às vezes, como eu já falei aqui, as pessoas que pegaram o vírus, meu Deus, às vezes eu tossia, às vezes a garganta arranhava, eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, guarda a minha família, guarda a igreja. E Deus guardou. Só que passa. Aí o que a gente faz? A gente esquece. Então nessa manhã Deus está te trazendo aqui, como já tratou comigo, vai continuar tratando para dizer: cuida do que eu já te dei. E nós vamos falar agora aqui sobre a mordomia. Primeiro ponto, sobre a questão financeira. Às vezes, a gente tem aqui lá em Mateus 25:11, a parábola ali dos servos, onde o seu Senhor entrega 5 talentos a um, 2 a outro, e eles multiplicam. E ao terceiro servo, o que ele faz com aquele 1 talento que ele recebeu? Ele enterra. Então o que eu entendo aqui? Pastora, mas ele enterrou, ele guardou. Não, porque não basta só você proteger, você tem que cultivar, você precisa multiplicar. Então talvez, pastora, eu tenho cuidado de tudo que Deus me deu. Isso não é só no âmbito do dinheiro, mas será que você tem cultivado? Será que
você no sentido de talento, Ele colocou para que você multiplique, para que você transborde, para que você dê frutos. E aqui voltando para a questão financeira, né? Muitas vezes Deus nos abençoa e você pensa assim, pastora, mas eu sou dizimista fiel. Eu venho aqui todo mês, eu devolvo o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Mas será que você tem cuidado dos outros 90% que ficam na sua mão? Será que você tem sido um bom mordomo? Às vezes as pessoas culpam a Deus, mas eu sou dizimista fiel, Ele não está me abençoando. Eu quero te lembrar que o que cabe a Deus, Ele sempre vai fazer. Qual é o papel de Deus? É como um pai te amar, cuidar de você, providenciar o seu trabalho, te dar saúde, mas os 90% cabem a mim e você administrar. E às vezes somos mordomos, não somos mordomos cuidadosos, por quê? Existem pessoas que têm a questão do consumismo, sabe? Deus vai lá, Deus abençoa, Ele dá um emprego. Quantas pessoas às vezes estão numa situação financeira muito difícil? E aí ora, o Senhor me tira dessa situação. E aí Deus vai lá e tira, Deus devolve o emprego, Deus restaura a sorte financeira. E aí o diabo não tem nada a ver com isso, tá, gente? O diabo deve ficar olhando e falar, de novo comprando? Meu Deus, não tem nada a ver com isso. E a pessoa vai lá com as perninhas dela, com a mãozinha dela, com o dedinho dela lá no Pix, e ela se endivida novamente. E aí com isso gera um sentimento de frustração. Deus não me abençoa, minha vida não prospera. E às vezes, muitas vezes influencia na vida espiritual, porque gera um desânimo, parece que a vida da pessoa está estagnada. Mas nessa manhã Deus está falando para mim e para você, cuida das tuas finanças, não basta você ser um dizimista fiel se você não for um bom mordomo, se você não administrar. Gente, eu posso ouvir um amém? Amém. Eu sei que está chegando dezembro, é como o pastor falou, né? Aí veio espírito natalino, não existe, tá, gente? O consumismo. Ninguém está livre disso. O shopping, e outra coisa, gente, o comércio ele não joga para perder, eles já criam um ambiente para te abraçar, né? Agora na Líder Magazine, acho que não tem mais, né? Mas chega a musiquinha, né? Já é Natal na Líder Magazine. Você vai no calçadão de Campo Grande, tudo lotado, as lojas cheias, as pessoas compram como se não houvesse amanhã. Parece que a vida vai terminar ali no mês de dezembro, sabe? E aí quando chega janeiro, o que acontece? Muitos cristãos já entram no ano com essa sensação de derrota, meu Deus, sem paz. E agora chega a fatura do cartão, sabe? Então Deus está dizendo, não basta você ser fiel dizimista, é importante, é um princípio sim, mas seja um mordomo das suas finanças. Segundo ponto, né? Seja fiel com o que eu já te dei, né? Muitas vezes somos incentivados a administrar apenas uma parte dos nossos recursos como dízimo. No entanto, Deus nos chama a gerenciar todo o nosso dinheiro com sabedoria e prudência. E aí, agora eu quero falar sobre bens que você tem, sobre gratidão e sobre mordomia. Quero falar sobre a tua casa. Você, principalmente as mulheres, você é verdadeiramente grata pela sua casa? Você cuida da sua casa? Que às vezes a gente mora numa casa pequena e a gente ora, Senhor, me abençoa, me dá uma casa maior. E aí Deus vai lá e nos abençoa e depois Ele está vendo, né? Você lá reclamando, Ele está vendo você lá às vezes não valorizando. Pastor, eu ainda não tenho a casa que eu desejo. Cuida da casa que você tem hoje, sabe? Faça da sua casa não só uma estrutura, no sentido físico, mas faça da sua casa um verdadeiro lar. Porque enquanto a gente não cuidar ali com responsabilidade de tudo que Deus já nos deu, Ele não vai levar a gente para um nível mais acima, até porque Ele sabe do nosso coração. Carro, né? Quantas vezes eu e o pastor, a gente andou muito a pé nessa vida. Deus vai trazendo a minha memória, agradeça e cuida do que eu já te dei. Às vezes a gente pede a Deus, Senhor, me dá um carro. E às vezes a gente recebe o carro numa semana e na outra a gente já esqueceu de agradecer. Às vezes a gente pede a Deus um carro e o carro vive sujo. Deus bateu, hein? Pastora, tem muito a ver. Sabe? Quantas vezes você orou, né? O carro do pastor veio lá de Niterói. Sabe? Não, e Deus falou comigo sobre o carro. A gente tem que cuidar mais do carro. E às vezes a gente vai, sabe? Isso não é de Deus não, gente. A gente precisa cuidar de tudo que Deus já nos deu. Pastora, mas o carro é um bem material, mas foi bênção de Deus. Foi algo que a gente pediu a Deus, era um sonho que Ele tinha. Sabe como é que Deus vai dar um carro melhor se a gente não está cuidando do nosso, e dentro do nosso carro é espeto de churrasco,
Sandália. E aí Deus falou comigo, parece uma coisa tão simples, sabe? Mas a gente vai vivendo de maneira relaxada e a gente não vai valorizando, sabe? Então amanhã todo mundo dá um geral no seu carro e talvez você esteja pedindo, Senhor, eu quero um carro novo. E aí Deus olhando para você, tipo assim, pô, meu filho, você não está cuidando nem desse, para que carro novo, para ficar sujo? Fica com esse. Eu vou abençoar quem vai valorizar. Amém? Amém. Pertence, gente. Deus falou comigo, cuida de tudo que eu já te dei, até nesse sentido. Nós mulheres, aí eu me coloco. Teve uma fase na minha vida, quando eu casei e fiquei grávida do Paulo Gabriel, nos meus 8 meses, eu só tinha um vestido. Eu lembro que eu grávida, eu falei, meu pai, querendo dar um vestido, eu só tinha aquele vestido. E aí, de um tempo para cá, já, graças a Deus, Deus vem nos abençoando, eu já não tenho só um vestido. Mas aí Deus me sacudiu, porque todas as vezes que eu vou pregar, Deus fala comigo e Ele me bate. E aí quando eu botei isso aqui, Deus falou, sua cara de pau. Quantas vezes você para diante dos seus vestidos e você fala pro seu esposo, tô sem roupa. Não vou nem falar para as mulheres, né? Ingrata. Pastora está me chamando de grata, sim, eu também me coloco nessa questão. Sabe, Deus, quantas vezes eu falei para Deus, Senhor, muda a nossa sorte. Hoje em dia, talvez você não tenha todos os vestidos que você gostaria, como eu também não tenho. Mas hoje eu posso escolher o vestido que eu vou usar. Por mais que a gente repita a roupa, não tem problema, né? A gente vai repetir, não tem problema. Mas hoje eu posso escolher. Aí se a gente voltar no passado, lembra quando você abria ali, né? Era um vestido, 2, sabe? A gente usava, não era nem o que a gente queria, pelo menos assim. Os nossos pais, pelo menos no meu caso, compravam o que eles podiam. Hoje a gente pode chegar numa loja e escolher aquilo que a gente gosta. Hoje a gente pode chegar para os nossos filhos e escolher o que eles gostam de usar. Não é mais pelo que a gente pode comprar. Deus tem nos abençoado e mesmo assim, como a gente reclama. A gente reclama da casa, se é grande a gente reclama, se é pequena a gente reclama, se está frio a gente reclama, se está calor a gente reclama de tudo. E Deus falou comigo claramente, se vocês não forem bons mordomos, se vocês não se preocuparem em serem encontrados fiéis e cuidadosos diante de tudo aquilo que eu coloquei na mão de vocês, eu não vou abençoar. Deus falou isso comigo. E eu tenho certeza que Ele deseja tratar com pessoas específicas aqui, né? Então você só vai alcançar um nível mais acima quando aprender a valorizar o que Deus já te deu. E isso inclui bens materiais, e lá na frente eu vou falar principalmente de pessoas que Deus colocou do seu lado. Terceiro ponto, né? Falamos sobre ser fiel, falamos sobre a mordomia nas finanças, com os bens. Terceiro, cuide do seu corpo e das suas emoções. Não vou pedir para levantar a mão, mas se eu perguntasse aqui, quem, diante de Deus, teria a ousadia de falar diante de Deus, então não pode, né, de levantar a mão e dizer, eu cuido do meu corpo, no sentido da minha saúde, como se não, porque ele é, né, com o devido valor, né, que ele é o templo do Espírito Santo. A gente deixa a desejar. E aí o que acontece? Às vezes muitas pessoas vão até mim, ao pastor, ora pela minha saúde. Sabe, ora pela minha saúde, e a gente ora e as coisas não mudam. Mas não é porque Deus não quer curar, não é porque Deus não quer agir, é porque simplesmente não estamos fazendo a nossa parte. E isso começa desde a infância, gente, quando a gente tem o nosso filho. A criança, ela não tem um paladar definido, ela vai gostar do que a gente oferecer. Mas o que nós, mães, fazemos? Damos o quê? Doce. Refrigerante. Então muitas coisas que até os nossos filhos têm, a culpa é nossa. E Deus falou comigo claramente, diga ao meu povo